Olá, eu sou Isadora Cohen. E eu sou o Fernando Marcato. E esse é o InfraCast, o primeiro podcast de PPPs, concessões e privatizações. Que na sua quinta temporada se consolidou como um veículo de geração de conhecimento para estudiosos, empresários e interessados no tema. Olá! O InfraCast rodou o Brasil, mas a gente nunca foi para um estado e a gente sempre quis ir, para Goiás, não é verdade? E hoje a gente tem a honra de receber aqui representantes ilustríssimos da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização. Eu tenho a honra de receber o presidente Wagner Gomes e o diretor de Regulação e Fiscalização, Tiago Nepomuceno. Os dois têm grande experiência na área e vão poder aqui bater um papo com a gente sobre coisas que nos intrigam muito. Mas eu queria até fazer um adendo, presidente, se o senhor me permite. Queria falar do Tiago Nepomuceno. O Ti é nosso principal ouvinte. Ele é o ouvinte número 1. E a gente soube que o InfraCast estava dando certo, não é verdade, Fê? A gente soube que o InfraCast estava dando certo quando a gente começou a ter interações do Tiago, que começou a nos perguntar sobre episódios, sobre conteúdos que a gente gravava, e foi aí, e isso que nos trouxe a motivação de fazer mais e cada vez melhor. Então, para a gente, eu queria dizer, manifestar aqui que é uma honra tremenda vocês estarem aqui hoje. Obrigada, Ti, por sempre apoiar o InfraCast e, em especial, hoje por estar aqui conosco. Presidente, muito obrigada também pela sua presença. Pra gente, assim, é o topo, né, amor? É isso aí. Em especial um estado que é uma referência, é uma potência econômica e que vem se estruturando para poder ter maiores projetos de parceria, para ter uma regulação mais estruturada. Então, um pouco hoje isso que a gente quer ouvir de vocês. Bom, em primeiro lugar, Isadora, Fernando, para nós aqui da AGR é uma enorme satisfação estar aqui. Em relação ao Tiago, que você comentou, para nós também lá é uma grande aquisição, né, Uma joia. Para os quadros aí da AGR. Uma pessoa tecnicamente assim já, apesar de muito novo, né, mas muito preparado, muito estudioso, muito interessado, né? Ele fala muito de vocês também. Então, da mesma forma, é uma grande satisfação estar aqui com vocês, a gente poder conversar sobre um assunto tão, assim, que está tão quente aí, né, nos tempos de hoje, que é a questão da regulação. Eu que agradeço pelas palavras, Isadora, Fernando. Realmente eu sou o ouvinte número 1, né? Sempre que sai o episódio lá no YouTube e no Spotify, já apito ali, novo episódio de InfraCast. E vocês sabem, eu sou fã incondicional de vocês. Todo o trabalho que vocês desenvolveram pelo país, né? Ah, poxa vida, que delícia ouvir isso. Bom, Wagner, eu vou te chamar assim, porque, né, eu quero que nossos ouvintes também saibam o seu nome e possam te chamar assim, desse jeito. Mas, por favor, não é falta de respeito e nem não deferência à sua posição e toda a importância que você tem. Fica ótimo assim, viu, Isadora? Wagner. Queria começar essa entrevista com uma pergunta muito polêmica. Eu acho que é a pergunta mais polêmica que a gente já fez no InfraCast na vida inteira dele. O Pequi é de Minas, de Goiás ou do Tocantins? Olha, eu vou tentar responder para você aqui, mas aí o Tiago também. O que acontece com o Pequi é uma fruta maravilhosa. Eu adoro Pequi, tá? Já para colocar. E ele tem uma característica, tá certo? Porque ele começa a florar, né? E aí você começa a ter o Pequi do norte para o sul, né? Então, o Pequi ele ocorre na região norte do estado, né? E depois ele vai descendo, né? E aí tanto o Pequi do Tocantins, quanto o Pequi de Goiás, quanto o Pequi de Minas, né? Eles são muito bem-vindos, né? A questão do Pequi em relação ao sabor dele, né? O que acontece? Como ele é um fruto, é uma árvore hoje que quase esteve em extinção, né? E como ele é um fruto que tem um valor comercial muito grande, o que acontece é que as pessoas precipitam, né? E já derrubam o fruto do Pequi e ele meio que amadurece de forma forçada. Então, quanto mais tempo o Pequi ficar na árvore, mais saboroso vai ser o fruto.
Então, aquelas árvores assim mais isoladas, elas produzem um piqui melhor, né? Mas como eu sou bairrista, eu vou dizer para vocês que o piqui de Goiás é o melhor de todos. Entendi. Presidente, como ex-secretário de Minas, eu tenho que discordar aqui, mas como eu sou paulista, acho que eu consigo manter um pouco a isenção. Mas como a Isadora também é indisciplinada, vamos mudar o tema e falar do que interessa aqui, que é a nossa agência e a regulação no Estado. Conta um pouco, secretário, como que foi esse processo de fortalecimento institucional da regulação no Estado? A gente até falava aqui um pouco antes de alguns contratos de concessão que estavam soltos aí no Estado, vocês descobriram quase esses contratos, e também de um exemplo que eu me lembro lá atrás, quando foi estruturado, de uma maneira muito inteligente, que era a subdelegação de água, de esgoto na região metropolitana de Goiás, de Goiânia. E conta pra gente um pouco como que foi esse tema da regulação no Estado, como ele está sendo tratado. E, aliás, enaltecendo o esforço que vocês têm feito de justamente trazer essa inteligência para a regulação e toda essa ordenação que vocês fizeram. É realmente de ser aplaudido. Bom, eu vou também já deixar um pouquinho aqui com o Thiago, mas eu não poderia deixar de falar que no estado de Goiás a gente tem a aventura de ter um governador que ele eu diria assim, parceiro da regulação, né? Ele enxerga a regulação como uma área técnica, né? E dá todo o suporte para que a nossa estrutura lá da agência, da regulação, ela seja sedimentada. Então, nós temos assim total apoio do poder concedente. Então, acho que esse é um ponto importante. Além disso, também, já na gestão agora mais próxima, a gente procurou montar uma equipe também com esse viés um pouco mais técnico, né? E isso tem resultado lá em uma, eu diria assim, uma revolução dentro da agência, né? Sobretudo também porque nós elegemos o uso intensivo de tecnologia da informação como um dos pilares nossos estratégicos aí para a agência. Então, Fernando, Isadora, falando um pouquinho sobre o contrato de subdelegação, né? Lá em 2010, 11, o Estado, através da companhia estatal, optou por fazer uma subdelegação em 4 municípios de Goiás. Então, nós estamos falando de Trindade, Rio Verde, Jataí e Aparecida de Goiânia. E no começo, esse contrato teve alguns problemas, como toda inovação, né? Foi um dos primeiros contratos de subdelegação do país. Mas esse contrato passou por um amadurecimento muito grande nos últimos anos, com alguns aditivos que deram segurança jurídica tanto para a companhia quanto para a subdelegatária. E a gente teve um investimento muito pesado no esgotamento sanitário nesses municípios. Então, um desses municípios já está universalizado. E os outros 3 municípios, nós temos o compromisso da subdelegatária de já universalizar em dezembro desse ano, ou seja, 10 anos antes da meta do marco. Então, para a gente, como regulador desse contrato, é uma alegria muito grande ver o amadurecimento desse contrato e o atendimento da população, que é o mais importante. Então, a regulação contratual, que foi amadurecida também dentro da agência, porque é uma agência que vem de uma regulação discricionária de 20 anos. E aí a gente passa por uma regulação contratual muito bem delineada, que foi sendo aprimorada e vem sendo aprimorada também nessa gestão. Então a gente caminha para uma universalização desses municípios subdelegados 10 anos antes da meta do marco. Então para a gente é muito importante. Que beleza, realmente eu me lembro quando esse contrato surgiu e era uma inovação, né? Como que eu fazia um modelo de uma espécie de uma concessão, mantendo a empresa estatal na operação, né? Sem que fosse uma PPP, e acho que o exemplo de que esse contrato foi sendo respeitado e foi sendo mantido aí uma regulação adequada mostra o resultado, né? Universalizar, né, presidente? É um case de sucesso, né, Fernando, case nesse aspecto, né? E ele, sem dúvida nenhuma, ele acelerou o processo de investimento, né? Eu entendo que ele trouxe também segurança jurídica para o investidor, tanto que esse processo, aí, como comentou o Thiago aqui, ele já chegou a bom termo,
E realmente, para a gente lá, eu acho que é algo que a operação nossa do saneamento básico no estado tem a mostrar como um case de sucesso. E era uma empresa da Foz do Brasil, né, que era do Grupo Odebrecht, houve toda a troca de controle para a BRK e ainda assim se manteve a universalização, né? Acho que isso mostra que o arranjo estava bem feito, né? A gente entendeu que a troca de controle acionário, depois de todos os eventos que a gente teve aí de governança, fez muito bem ao contrato. Então, um contrato hoje bem gerido, com um investimento, a gente está falando na casa de quase R$ 1 bilhão. Então, assim, e um relacionamento muito bom entre a subdelegatária, o poder concedente e o regulador, um tratamento muito respeitoso. Então, as partes conhecem as suas obrigações, sabem que serão exigidas de ambos os lados e o regulador está ali mediando. Então, acho que é isso o mais importante, né? Que um contrato, mesmo com seus conflitos, através de uma regulação forte e firme, baseado nas cláusulas contratuais, seja respeitado e cumprido. E a gente tem demandado um tempo importante monitorando essas obrigações e esses compromissos contratuais, né? Então, acho que o monitoramento também da agência é um aspecto importante. É interessante vocês trazerem a universalização como foco aqui, né, dessa primeira resposta ou dessa primeira pergunta, porque esse foi um dos temas importantes que o novo marco trouxe e dá para ver que vocês estão atentos a isso. Uma outra coisa muito emblemática que o novo marco traz e que também Goiás já fez a lição de casa e queria falar um pouquinho sobre isso é o tema da regionalização. Conta um pouquinho pra gente como é que esse tema foi tratado por vocês antes da gente entrar nas outras perguntas, porque eu acho que isso é bom que dá um panorama de contorno, né? Bom, a AGR, ela já tinha assim, uma tradição, né, já vem de uma tradição de responsabilidade quanto à formação de tarifa, né? Então, nós já tínhamos uma equipe estruturada de regulação econômica e nós tivemos um papel também fundamental na formatação, né, da lei, né, que gerou a regionalização, mas também nos estudos econômicos, né? Porque aí talvez o Thiago pode falar um pouco com mais detalhe, mas um dos problemas que precisava ser resolvido, né? Então, tudo bem, vamos regionalizar, mas quais seriam essas regiões, né? Qual que seria o melhor arranjo, né? Tanto técnico, né? Quanto econômico, né? São quantos municípios? Em Goiás nós temos 246, né? E aí, por lei complementar, então, compulsoriamente foram criadas 3 micro-regiões com a média de 78 municípios em cada uma. Um tem mais, outro tem menos, mas essa média. E aí, o que eu acho interessante da nossa regionalização é que ela respeitou também o critério ambiental ao se atentar às bacias. E o trabalho da agência foi muito importante no estudo técnico que levou a uma prévia do que seriam as tarifas na regionalização. Então, qual seria a tarifa de cada micro-região? Previamente, lógico, com estudos bem preliminares. E também não só do serviço de água e esgoto, mas também o serviço de resíduos. Então, a nossa regionalização também vale para resíduos. E aí, nesse ponto, tem um ponto interessante, é que o Estado já contratou o BNDES para fazer a estruturação da regionalização dos resíduos. Então, o Estado tem avançado nesse campo, entende que é importantíssimo cumprir as obrigações não só com água e esgoto, mas também com resíduos. E aí, a gente parte para a drenagem no futuro. E são quantas unidades agora que Goiás tem? Regionais? 3 micro-regiões, e aí a gente tem na regulação, então eu vou falar o nosso case, que foi nossa grande proposta, a gente estava no Congresso da ABAR há pouco, é que o Estado possui 3 agências municipais criadas, constituídas e operantes. E a agência de Goiás celebrou convênios com as agências para compartilhar a regulação tarifária e a regulação normativa a fim de manter uma uniformidade tarifária em todo o estado. Olha só. E um ponto interessante, não foi planejado, mas com a regionalização aconteceu, é que cada entidade reguladora municipal ficou em uma micro-região. Então, a gente vai ter esse compartilhamento de atividades também com a regionalização. Obedecendo, né, às competências desses municípios em relação à regulação que eles já exercem, né? Então,
Eu acho que ficou uma solução adequada nesse aspecto. Isso, nós temos agências reguladoras na capital, em Goiânia, em Anápolis e em Rio Verde. Então, cada uma dessas entidades reguladoras vai continuar exercendo seu papel fiscalizatório e regulatório no âmbito daqueles municípios, ou se o colegiado microrregional entender que eles também devem expandir suas ações sendo o ente regulador microrregional, eles vão exercer essa atividade, mas a lei complementar nos resguardou a fim de estabelecer que a AGR será o ente regulador para fins de manutenção da uniformidade tarifária, enquanto não for definido cada uma das 3 microrregiões ali. Mas então, deixa eu ver se eu entendi. Isso aí é muito interessante, né? Então, a gente tem uma Agência Nacional de Águas, e aí, presidente, queria entender um pouco a sua visão desse relacionamento, esse novo relacionamento, né, previsto no novo marco entre a ANA e as agências estaduais municipais. E aí eu tenho uma agência estadual que é responsável por zelar pela unicidade tarifária e talvez por uma regulação regionalizada, e as agências municipais que, eu estou pensando no limite, elas vão ficar com a fiscalização? Será que é mais ou menos isso? Explica para a gente como que é esse arranjo aí, presidente. Inicialmente, assim, o que a gente percebe, nós estávamos hoje pela manhã num encontro aqui com uma agência estadual aqui em São Paulo. E o que acontece? Esse ambiente do saneamento, né? Então, eu acho que alguém ainda precisava parar algumas semanas, alguns meses, para fazer um mapa de como que é isso, né? Porque é algo, né? Você tem de tudo, né? Você tem a atuação de regulação estadual, você tem a atuação intermunicipal, municipal, né? Você tem empresas públicas, você tem autarquias municipais, então é um arranjo assim, bastante complexo. O que a gente percebe? A gente percebe, então, dentro desse ambiente, tudo que você for caminhar para ter processos rígidos, regras rígidas, eu creio que não vai ser uma boa escolha. Nesse aspecto, né, eu entendo que a Agência Nacional ela tem tido uma cautela ao estabelecer modelos de referência, né, porque aí também você cria essa condição, né, então ela exerce, digamos assim, a sua competência, de repente a sua competência técnica com os quadros que a Agência Nacional tem, estabelecendo esses modelos de referência. E as agências estaduais, municipais, e cada um em seu ambiente vai utilizando, né, desses modelos de referência e estabelecendo as políticas, né, dentro também da autonomia administrativa que cada agência tem. Então, eu creio que, por enquanto, né, esse é um processo que tem funcionado. Sabe, me chama a atenção muito isso que o presidente Wagner está falando e também o que o Thiago falou na sua primeira intervenção, que é sobre a convivência entre a regulação feita pelas agências e aquilo que é tratado no contrato, né? Então, regulação de fato, como o Fernando colocou, é um tema que o novo marco também enfatiza. Então, a gente já falou da universalização, da regionalização e agora saltando de cara para a regulação. Queria entender um pouquinho como que vocês veem essa tônica, né, entre a regulação discricionária feita pela agência e as regras contratuais. Thiago mencionou, né, Wagner, que a agência, ela, enfim, presta aí todas as suas atividades diligentemente, sempre respeitando as normas contratuais. Contem um pouquinho para a gente como que isso é feito aí na ordem do dia de vocês. Vamos lá, Thiago. Então, a gente tem um grande desafio, né, porque principalmente na regulação de saneamento, a gente vem há 20 anos fazendo regulação discricionária. Então, a partir do contrato de subdelegação, iniciou-se um procedimento de internalização de como seria uma regulação contratual dentro da agência estadual. Então, a gente tem amadurecido isso nos últimos 10 anos, né? Um contrato está completando 10 anos esse ano. E a partir de novas concessões municipais que foram feitas dentro do Estado, a gente tem amadurecido ainda mais essa atuação. Ainda há uma dificuldade dos gestores em fazer essa ponte. Mas a gente tem trabalhado e aí aperfeiçoando, fazendo cursos, participando de congressos, como a Arena Infracast e outros. A gente tem buscado trazer os nossos gestores essa nova regra, esse novo modelo. Uma governança
e uma gestão contratual, uma regulação contratual que seja para fins de atendimento do serviço. Não é cumprir regra por ser regra, mas a regra por entregar serviço. Então, a gente tem buscado chegar lá. Não posso falar que somos excelência em regulação contratual, porque a gente ainda não teve grandes provações além da subdelegação. Mas a gente tem amadurecido isso internamente na agência e eu vejo que outras agências estaduais que também vêm dessa regulação discricionária de muitos anos têm trabalhado nisso. Sim. E assim, se vocês quiserem fazer aí um exercício de futuro, né? O que está por vir? Porque Goiás, então, deu conta de liderar aí um processo interessante de coordenação das agências, deu conta de fazer a regionalização, e acho que isso é emblemático, até um exemplo para o país inteiro, e já tem cases importantes de universalização, né? Então, assim, a partir dessa regionalização, das micro-regiões constituídas, do panorama regulatório já estabelecido, o que vem a seguir? A gente vai partir possivelmente para um modelo de maior número de concessões. Como vocês estão pensando também, já que essa, né, é a principal incumbência, pelo que eu entendi, no setor de saneamento de vocês, como vocês estão pensando também a regulação das tarifas, ainda mais com o tema das tarifas sociais, né, enfim, de tudo que tem aí trazido e contemplado no novo marco? A política pública vai ser estabelecida pelo governo do estado, né, mas os indicativos que nós temos hoje são de que e aí já tem um contrato celebrado com o BNDES de estruturação de PPPs no esgotamento sanitário. Então, a gente vê que o caminho será a manutenção da empresa estatal com foco no sistema de abastecimento de água e com as PPPs de esgoto nos municípios onde demandam maiores investimentos e que tenham prazo de contratos capaz de amortizar esses investimentos. Então, o futuro que nós vemos a agência se fortalecer na regulação dos contratos de PPP, a fim de garantir que... e aí a gente tem a segunda rodada de comprovação de capacidade econômico-financeira agora, né? Então é aí que vai vir a prova de que a companhia vai ter saúde financeira para fazer jus aos investimentos que ela tem que fazer com capital próprio e também para a estruturação dessas PPPs de esgoto que estão por vir, né? A Companhia Saneago, né? Isso, a Companhia Saneago. Um outro ponto interessante desse movimento de agora é que a gente precisa passar pelo aculturamento das administrações municipais em relação ao tema, né? Então, as administrações municipais que lá atrás receberam essa competência, né, em relação ao saneamento básico, mas a gente percebe que algumas administrações, até pelo porte, né, desses locais, dessas regiões, elas tinham muita dificuldade, né? Ainda tem muita dificuldade. Então, o processo da regionalização ele vai também acelerar esse aculturamento. A gente percebe, né, Tiago, os prefeitos municipais, né, eles cada vez mais interessados no tema, né, estão se especializando também, né? Então, acho que esse é um movimento interessante, porque a gente precisa trazer esse elemento básico lá como poder concedente, que é a administração municipal. Mas, presidente, pulando de setor, a gente sabe que o senhor vem do setor de telecomunicações, mas tem um outro setor aí, para além do saneamento, que é de energia elétrica, né? Que ele também é especialista. Que também é da sua praia, é sua área. Eu sei que mineiros e goianos, eles divergem sobre o pequi, mas eles têm uma característica comum, é que eles comem quieto o pequi, né? Então, são muito tranquilos, não fazem muito barulho, mas as pessoas não comentam com tanta frequência, mas Goiás tem uma experiência exitosa de privatização da sua empresa estadual de energia elétrica, né? Conta um pouquinho como foi esse processo e também qual é o papel hoje que a agência exerce no que tange, entendo, a fiscalização dessas empresas, desse setor, né? Bom, em relação ao setor elétrico, né, eu, de forma pessoal, eu posso falar de uma experiência, né, que eu tive em uma empresa pública no Distrito Federal. Nós formamos uma equipe, embora a empresa fosse pública, nós formamos uma equipe, né, que tinha a seguinte missão, né, essa empresa, a concessionária lá de Brasília, né, a SEB, ela estava em vias de caducidade, né, da concessão,
né, em razão de descumprimento, né, principalmente dos indicadores de continuidade. E aí, embora fosse uma empresa pública, a gente trouxe uma gestão, assim, digamos, de iniciativa privada, né, e nós conseguimos trazer o indicador, por exemplo, o DEC, né, que é o mais conhecido aqui, lá em números de 16, 18 horas, no início de 2015, a coisa de 9, 8 horas, né, no início, lá no final de 2018 e 2019. O que fez com que a companhia estatal, né, ela saísse do plano de recuperação da ANEEL, né, e que evitasse essa caducidade. Posteriormente, houve um novo governo lá no Distrito Federal e a distribuição do governo lá do Distrito Federal foi alienada, né, foi vendida, né, foi privatizada. No caso de Goiás, nós tivemos também um processo lá em 2017 de alienação, né, da distribuição. Assim, o primeiro processo ele foi traumático, né, para o Estado, né, e o ano passado... Por que, presidente? Foi traumático porque a empresa que ganhou a licitação, ela não conseguiu, né, embora privada, né, uma empresa de referência internacional, ela não conseguiu, né, alcançar os objetivos, né, da Agência Nacional em relação aos indicadores, principalmente os indicadores de continuidade, né. E aí, o ano passado, já numa situação bastante crítica, na iminência da caducidade, tá? Já uma empresa privada, houve, aí o que eu acho interessante a gente ressaltar os mecanismos de regulação, né? Aí foram adotados os mecanismos de proteção da regulação e foi encontrada uma solução, que ao nosso ver, lá em Goiás, foi a solução mais adequada, né? Que evitou-se a caducidade, que aí eu particularmente entendo que seria um desastre, né? Porque você perde toda a condição de investimento, né? Leva, aí já perde até os referenciais, né, de meta, de indicador e tal. Então, a gente evitou um processo que seria bastante caótico de caducidade para uma transferência do controle acionário da empresa. Isso, né? Negocialmente, foi um processo de consensualidade entre a agência, mediado pela agência. Mediado pela Agência Nacional, né? Buscou-se esse caminho, né? Utilizando de um instrumento, né? De uma ferramenta de proteção que a própria regulação ela permite isso, né? Então, com isso, né, foi depois de muita negociação, né, teve uma participação importante do governador do estado também, né, nesse processo todo, né? Bom, então, resultou que no segundo semestre do ano passado houve, então, a transferência do controle acionário, né, da concessão lá do estado de Goiás, né, de uma empresa privada para uma outra empresa privada que também aí já chegou com um processo de gestão diferente, né, ainda sofre um pouquinho, né, porque a gente sabe que, principalmente no setor elétrico, as transformações não são do dia para a noite, né. Para vocês terem ideia, né, os conjuntos elétricos lá em Goiás, apenas 11, são 156 conjuntos elétricos no estado. Desses 156 conjuntos, apenas 11% estavam dentro dos limites regulatórios, né. E então há um esforço muito grande para a gente recuperar esse resultado, mas a gente vê que a solução regulatória que foi adotada o ano passado, ela foi a mais prudente e na linha do tempo a expectativa é que ela possa ser também trazer resultados assim satisfatórios, principalmente para os usuários, né, para a sociedade, né, que é o objetivo aí da prestação de serviço. E o tema da fiscalização, explica um pouquinho para a gente qual é o papel que a agência exerce e compartilha. Eu acredito que aqui em São Paulo isso ocorre também com a Arcesp, mas acho que isso às vezes é algo que as pessoas não sabem, essa possibilidade das agências estaduais ou às vezes até municipais fazerem a fiscalização mantendo a regulação econômica na agência federal, né? Os convênios, estamos aqui no setor elétrico, né? Os convênios, eles acontecem para que as atividades de fiscalização, principalmente na distribuição e na geração,
eles possam ser exercidos localmente, né, pelas agências estaduais, né, reconhecendo a agência nacional que ela tem uma restrição de capilaridade, né? Então, é nesse aspecto. E nesse aspecto, a gente tem atuado, nós já temos algo em torno de 20 e poucos anos de experiência nessa atuação com a agência nacional, né? E interessante comentar aqui o quanto que esse convênio, né, que foi estabelecido lá atrás com a agência nacional, e olha que a agência nacional, a ANEEL, é uma das primeiras agências nacionais, né? É uma agência que tem se estruturado bastante, eu creio que referência em vários estudos e vários trabalhos, e esse convênio, essa parceria com a agência estadual também nos fortaleceu em outros aspectos da regulação fora do setor elétrico, né? Então, eu entendo que esse mecanismo aí, ele tem sido muito importante. Do ponto de vista da fiscalização, a gente exerce, sim, uma fiscalização intensa, né? No acordo que foi feito para a retomada do controle acionário, né, obviamente que existem algumas condições transitórias, né, que foram necessárias serem estabelecidas pela Agência Nacional, no que diz respeito a uma espécie de quarentena, né, um período de adaptação, né, que o novo controlador passa a ter aí em relação a essa concessão. Mas a gente não parou de fiscalizar, a gente não parou de acompanhar, né, e inclusive estamos preparando um plano de resultados para que a nova concessionária possa cumprir esse plano de resultados, principalmente elevando o número de conjuntos elétricos dentro dos limites regulatórios. E está pensando que é pouco regular saneamento, energia, eles também fazem a regulação do transporte. Vamos falar um pouquinho a cara do Thiago, presidente. Vamos falar um pouquinho, Wagner, sobre esse Nosso tema. karma. Nosso karma. De todos nós, que eu também fui secretária de transportes, ele também foi secretário de transportes, então aqui vamos conversar um pouquinho sobre esse nosso setor queridinho, né? Como é que é a regulação lá? Conta um pouquinho, faz um panorama, Ti. Deixa essa para o Thiago, presidente. Então, a agência tem a competência de regular, controlar e fiscalizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, né? Então é o que ocupa, sei lá, 70%, 80% do nosso tempo lá na agência, é uma demanda muito alta. A gente vem de uns termos de autorização um pouco delicados do ponto de vista jurídico, só que aí, a partir dessa última gestão da agência, o presidente Wagner me deu a oportunidade, e a gente tem estabelecido uma agenda de abertura do setor. A gente tem, nos espaços onde juridicamente nos é permitido atuar, nós temos atuado. Então, hoje nós temos algumas dezenas de linhas em chamamento público sobre o regime de autorização puro, com liberdade tarifária, livre concorrência, garantindo o atendimento de localidades no estado em que os operadores tradicionais ou nem tiveram interesse quando da última rodada de chamamento ou desistiram pelo caminho. Então, a diretriz nossa hoje é buscar ampliar a quantidade de operadores no setor dentro do estado, trazer tecnologia, tanto na gestão e na prestação de serviço, quanto na fiscalização também. Então, a gente tem alguns grandes projetos que estão sendo desenvolvidos na parte de fiscalização da prestação desse serviço. Então, a gente tem buscado melhorar, temos sentido já essa melhora, atuando com seriedade. A gente tem alguns operadores que estão prestando serviço no estado há 30, 40 anos. Por regime de concessão? Por vários regimes, concessão, permissão, autorização precária. O que a gente tem buscado? Hoje eles têm algumas garantias jurídicas estabelecidas pela legislação do estado, mas o nosso enfoque tem sido a prestação de serviço ao usuário. Então, se você não cumpre a prestação de serviço adequada ao usuário, nós vamos atuar a fim de trazer uma concorrência que garanta a melhoria na qualidade dessa prestação. Então, sempre com muita responsabilidade, com muita transparência com todos os atores envolvidos. E aí nós temos buscado trazer essa concorrência e já temos sentido a melhora. Então, quando você coloca uma linha em chamamento público e entra um novo operador moderno, com a tarifa adequada, com a tarifa que atende ao usuário,
os demais operadores que estão naquela região já sentem, olha, a fuga do passageiro, tem passageiro que prefere andar por outros trajetos, andar mais longe, mais tempo, mas com ônibus melhor, do que ir pelo caminho mais curto com aquele operador tradicional. Então, a gente tem visto que essa melhoria tem se estabelecido no Estado. Então, sim, lógico, respeitando os regimes jurídicos estabelecidos, a gente está trabalhando na superação disso, né? Mas garantindo que o setor não fique parado, que o setor venha se desenvolvendo a partir das novas tecnologias. O setor de transporte rodoviário intermunicipal e o interestadual, eles mudaram demais nos últimos 20 anos. Então, características de veículos, forma de prestação, localidade de saída de ônibus. Então, a gente tem se atentado a tudo isso, buscando trazer o que tem de mais moderno no país. Eu não sei, vocês também regulam o metropolitano? Bom, é até um ponto que eu queria comentar é o seguinte, nós, recentemente, o Estado de Goiás, já nessa última gestão, nós enfrentamos de frente lá a questão do metropolitano. A AGR, ela tem uma participação, né, na regulação tarifária, né? Nós somos responsáveis pela regulação tarifária. Mas eu queria comentar aqui rapidamente, talvez esse seja até um bom tema depois aí para uma entrevista, para falar um pouquinho do metropolitano de Goiânia, que eu também entendo que seja um case nacional. Exatamente, certo? é isso que eu queria saber. Porque lá, o que acontece? Né? Você tinha um sistema que ele era muito pressionado pela tarifa de usuário, né? E aí, com as variações de custos, houve vários processos, pandemia, elevação do valor do combustível, né, dos veículos também. Então, e aí essa pressão em cima da tarifa do usuário, ela fazia com que a prestação do serviço deteriorasse rapidamente. Então, qual foi eu acho que a grande sacada, né, lá do Poder Concedente foi, né, juntamente num trabalho político, né, de parceria, envolvendo as principais prefeituras da região metropolitana, de estabelecer, digamos assim, o que eu poderia chamar de uma válvula de escape para essa panela de pressão, certo? Qual seja a criação da tarifa de remuneração. Né? Com a tarifa de remuneração, você separa aquilo da tarifa de usuário, que ela está congelada já há mais de 4 anos, há quase 5 anos, tá certo? E você tem uma tarifa de remuneração, que essa tarifa de remuneração, a diferença da tarifa de remuneração para a tarifa de usuário, ela é, digamos, subsidiada, né, pelo Estado, numa participação maior, a Prefeitura de Goiânia também numa participação maior, e das principais prefeituras daquela região metropolitana. Então, com isso, a gente conseguiu garantir uma continuidade, né, dos investimentos, né, e se não uma melhoria, né, pelo menos a manutenção, né, da qualidade do serviço, e houve também uma expansão de serviços, né? Então, houve, né, eu diria que do ponto de vista do atendimento ao usuário houve uma melhoria, né, porque você não deixou de ter aquelas paralisações que havia do transporte, né? Então você tem hoje um serviço mais fluido. E também, de novo, o uso de tecnologia da informação nesse processo resultou na criação de novos serviços. E só para a gente esclarecer os nossos ouvintes aqui, secretário, presidente, que nem todo mundo sabe, mas o transporte metropolitano ele tem uma característica de um transporte urbano, né, como os ônibus de linha que rodam nos municípios, então ele tem uma necessidade de uma frequência muito maior do que o transporte intermunicipal, que é aquele que a gente faz as viagens, então é um pouco como avião, eu consigo colocar slots mais distantes, então o controle para o operador é mais simples do que o transporte metropolitano, em que ele tem que rodar naquelas linhas dentro daquela frequência, né? Continuamente. E com previsibilidade. Eu não sei se isso ocorreu no município de Goiânia ou se também foi uma experiência do metropolitano, que é o transporte sob demanda. Isso é uma experiência que eu acho que em Goiânia foi estabelecido, mas não sei se já está sendo pensado, que basicamente é você ter um aplicativo em que você é quase que um Uber do ônibus. Então você tem uma disponibilidade e aí você se inscreve ali e aí o sistema, em vez de mandar rodar o ônibus
dentro daqueles horários, ele espera encher e faz o pessoal circular. Não sei se o Thiago quer comentar sobre Lá isso. nós temos um serviço que é chamado Citybus. E hoje ele já está no 4.0, então são vans modernas com tomada, ar-condicionado, Wi-Fi. E ele funciona como um Uber dos ônibus, então ele passa dentro de determinadas rotas, sob demanda ele para, assim, e aí gera um deslocamento pequeno, a pessoa não precisa ir até o ponto de ônibus, ele passa dentro de determinadas rotas e atende ao usuário. Mas dentro desse novo sistema metropolitano, a gente está passando pela segunda rodada de reengenharia, né, como diz o subsecretário Miguel, o secretário Adriano, segunda rodada de reengenharia desse serviço. Agora a gente está partindo para... A gente tem um grande corredor, foi o primeiro sistema BRT do país, né, que é um BRT, né, que é o corredor do eixo Anhanguera, ele tem 13,5 km de extensão, ele atravessa Goiânia centralmente, e aí agora a gente está partindo para eletrificação de frota. Olha só. Com uma reengenharia quanto aos custos, com a criação de uma SPE específica, adquirindo uma série de obrigações, e em contrapartida a isso virá uma prorrogação antecipada dos contratos, tudo muito bem trabalhado sob o ponto de vista de vantajosidade para o usuário, quanto a melhoria, e não só a eletrificação de frota do eixo, mas a troca de toda a frota, de todos os 1.150 veículos, não todos elétricos, mas com veículos novos que, notadamente, geram menos carbono, então tem essa pegada ambiental também que região metropolitana de Goiânia, estado de Goiás, está desenvolvendo, então é um outro ponto. Então é uma sociedade de propósito específico que vai ser concessionária dessa atividade de, enfim, investir na frota. Isso, essa SPE vai ser constituída pelas atuais concessionárias do sistema, e aí, a partir da modelagem econômica que eles estão fazendo, vai ser possível eletrificar a frota do eixo e substituir a atual frota do sistema. Mas daí você separa o operador do fornecedor da frota? Exatamente, essa é a ideia. Que é uma ideia que se fala muito, né? Então, com isso você consegue financiar a frota. Ou seja, é o que eu disse, o único defeito dos goianos, do pessoal de Goiás, é que eles não falam. Porque e que a gente estava muito feliz aqui em poder trazer, porque nesse tema da mobilidade... Vocês estão anos-luz à frente. Lá em Minas, que Goiás sempre foi uma referência. Esse tema do Citybus e essa questão da integração entre o município e o estado é uma coisa que eu acho que é um grande gargalo em todos os estados do Brasil, né? Nós temos agora também um desafio nesses termos, que é a região metropolitana do Distrito Federal, o entorno, né, do Distrito Federal, que ali... Só que lá também tem algumas características que nós estamos falando com entes Distrito Federal, né, e ali municípios do entorno, né, aí essa ligação já não seria nem mais uma transporte intermunicipal, seria um transporte interestadual, né, por definição, envolveria também a ANTT, mas nos mesmos moldes, né, nesse mesmo conceito, que assim, um conceito que a gente julga de sucesso, tem sido de sucesso lá da região metropolitana de Goiânia, a gente poder também estender isso, né, para a região do entorno, né, considerando também as particularidades lá, né? Quando você pega, por exemplo, a região metropolitana de Goiânia, já é uma região já densamente urbanizada, né? Ali são áreas contíguas, né? Já no entorno do Distrito Federal, você tem grandes populações, grandes deslocamentos, né, de passageiros, só que as distâncias já são um pouco maiores, né? Então tem um desafio adicional aí, né? Sensacional. E esses 3 setores que a gente falou, né, e também pegando a sua expertise em telecom, Wagner, são setores muito sujeitos a inovações tecnológicas e isso muda o curso do jogo, né? Eu acho que se a gente pensar energia, saneamento e mobilidade daqui a 20 anos, possivelmente a gente vai ter uma transformação importante que reflete, inclusive, o ponto da sociedade que nós viveremos. Como que você vê isso? Porque, né, vamos aproveitar aqui a sua expertise também, além de todas as outras. Em telecom, eu
eu vivi isso como na pele, né? Tá certo, né? Eu iniciei minha carreira numa empresa pública, né? De telecomunicações, a Telegoiás, né? Lá em 1986, e a gente passou por todo esse processo, né? Lá também havia uma intenção de universalização, né? Para que vocês tenham ideia, né, do que aconteceu com telecomunicações. Telecomunicações foram privatizadas em 1998. Em 1998 havia aproximadamente 13, 14 milhões de linhas telefônicas fixas no Brasil e algo em torno de 7 milhões de telefones móveis, né, em 98. Com 5 anos da privatização, com a abertura do mercado, já em 90, perdão, isso foi em 98. Já em 2003, 5 anos depois, o que aconteceu? A telefonia fixa ela foi a 37, 38 milhões de linhas, né? Então saiu de 13, 14 para 37. E em 2003, a telefonia móvel igualou a planta da telefonia fixa. Então saiu de 7 para algo em torno de 40 milhões. E aí, de lá para cá, a telefonia móvel hoje supera a população brasileira, né, com mais de 230, 240 milhões de linhas, e a telefonia fixa ela vem até tendo uma redução, né, cada ano um pouco maior, por conta da obsolescência tecnológica. Então, se você... telecomunicações, eu acho que é um bom caso para a gente aplicar o efeito da evolução tecnológica na prestação do serviço, né? Então, o que antes era cabo, né, que são os fios nas cidades, virou rádio, que é a telefonia móvel, né? E o que antes era rádio, né, que levava os sistemas de transmissão para o interior, virou cabo com uma malha espetacular de fibra ótica no país inteiro. Então, é uma revolução, né? Hoje, telecomunicações, você fala em banda, né? Se você tiver banda na sua casa, aí não importa, né? Aí não importa mais telefonia fixa, não importa a internet, não importa a TV, não importa. Então, esse é o caminho. Uma das nossas coordenadoras, a Manu, ela estava fazendo hoje um call. Ela tem um celular de Israel, estava fazendo um call com alguém do Peru aqui no Brasil. É isso, né? É mais ou menos isso que vai acontecer. Isso. Tem, né, por exemplo, lá nós temos... na agência mesmo, a gente utiliza de telefonia IP, só que a telefonia IP no passado ela foi usada para baratear custo. Hoje o custo da telefonia fixa é tão baixo que já não vale a pena você investir na telefonia IP com esse propósito. Mas nós lá na agência, a gente utiliza a telefonia IP para melhorar a condição de comunicação. Então, eu tenho o ramal o meu ramal fixo da minha mesa, né? Eu tenho ele aqui no meu celular, e se eu tiver banda de dados aqui, eu atendo uma chamada aqui, como se na minha mesa eu estivesse, ou se eu estivesse em Singapura, se eu estivesse em qualquer outro lugar do mundo. Então, isso é tecnologia. E os contratos estão preparados para isso, doutor Thiago? A gente tem trabalhado para que os futuros aditivos estejam adequados às mais novas tecnologias que vão surgindo, né? Então, quando a gente fala de uma outorga de autorização do setor de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, a gente tem que pensar que hoje em dia o passageiro ele não quer embarcar somente num terminal rodoviário. Ele precisa de pontos específicos, adequados e seguros para se embarcar também. Então, a gente tem que pensar em como adequar, em trazer isso não só para o setor de transporte, mas também no setor de saneamento, as telemedições, medição por satélite, monitoramento de vazamento por satélite. Eu tenho visto isso sendo implantado em alguns estados. Então, sim, a gente tem que buscar. É o desafio da regulação se modernizar cada dia mais, porque as tecnologias, a cada dia, elas se aprimoram. Então, a regulação também tem que se aprimorar. Esse ponto que o Thiago traz é interessante, porque da mesma forma que a gente teve que pensar fora da caixinha no metropolitano lá de Goiânia, eu entendo que deve acontecer a mesma coisa em relação ao intermunicipal. Agora, na semana passada, a gente estava num congresso, né, aqui é o congresso da ABAR, e eu tive a oportunidade de participar de um painel que falava sobre transporte clandestino de passageiros, né? E é um tema assim, bem
bem intenso, né, muito discutido e tal. Mas eu até, lá no momento, até coloquei uma outra questão, tá certo? Assim, claro que você tem que combater o transporte clandestino, porque tem um risco de segurança à vida das pessoas, né? Porque você não há nenhum controle, né, sobre ele e tudo. Agora, a gente tem que pensar também na dimensão do usuário, né? Então, se aquele transporte clandestino, ele decorre também da ausência da oferta de serviço, né? E o usuário hoje ele busca comodidade, né? Ele quer uma maior frequência das linhas, né? Então, por exemplo, o transporte clandestino, embora clandestino, e a gente condena isso, obviamente, ele busca esse usuário em casa e deixa ele em casa, né? Então, assim, muitas vezes, olha o tanto que é meio maluco isso, né? Às vezes ele está abrindo mão de uma segurança, está trocando, digamos, a segurança de um transporte regular por uma comodidade de um transporte, né, irregular, né? Vamos colocar dessa forma. Porque também ninguém suporta fazer viagens que duram duas vezes e meia o tempo de um deslocamento que você faria com um veículo, né? Então, eu acho que isso tudo tem que ser, tudo isso que a gente está falando aqui tem que ser repensado. Se tem essa oferta é porque tem uma demanda e o usuário está mandando um recado, né? Me lembrei de quando você era secretário, que você recebeu no seu WhatsApp era uma figurinha, o transporte clandestino manda um Feliz Natal para todos os seus usuários. Lembra disso? É isso, gente. A gente tem que se modernizar. Mas, enfim, eu estou muito feliz que a gente chegou a Goiás. E que essa espera rendeu esses frutos tão positivos, né? Eu já venho conversando com o Thiago há tanto tempo para a gente fazer esse episódio, mas foi bom ter esperado. O presidente Wagner está aqui conosco e a disponibilidade de vocês, e eu só tenho a agradecer, dizer que eu aprendi demais. Eu queria ficar aqui horas falando, né? Eu até ia fazer uma última pergunta, dá tempo? Então, por favor, para Então, mim, tá a gente pode ficar aqui, ó, tomando um café. Qualquer coisa a gente edita Cappuccino, depois. né, presidente. Wagner? Sim. Não, você estava falando do tema da regulação, né? Agora, voltando, que me chamou a atenção quando o Thiago falou do tipo de regulação contratual, né? Entendo que isso vale para vários setores em que vocês atuam. Imagino que no tema da mobilidade, como vocês estão fazendo autorização, a regulação não é tão relevante assim. Mas quando você tem um sistema em que você tem uma empresa estatal como a Saneago e uma concessionária privada, como é o caso da BRK, né? E que o Estado está pensando em ampliar esse modelo de PPP, ou seja, você vai manter a estatal operando na água e o esgoto vão ser um ou mais contratos certamente regulados com base num modelo de regulação contratual e não discricionária. Como que é essa regulação da Saneago? Essa regulação, imagino que seja uma regulação discricionária, mas como que vocês veem de pró e contra de um modelo e de outro, né? E se vocês têm, eventualmente, até dentro de uma ideia de uniformização, pensando em migrar a regulação da Saneago para uma regulação contratual, abandonando um pouco a regulação discricionária, que teoricamente parece ser melhor quando você lê o livro-texto, mas que a gente sabe que o custo regulatório de se fazer uma regulação discricionária ele é elevado. Então eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre como conciliar esses dois modelos aí. Inclusive pegando a experiência que eu sei que vocês tiveram de fazer a última revisão tarifária da Saneago, e eu sei que não foi simples, né? Então, se pudermos falar sobre isso também. Bom, eu entendo, Fernando, que esse é um caminho sem volta, tá certo? Eu acho que a gente vai ter que passar por isso, né? Talvez o que a gente tenha que pesar aqui é a questão do tempo de se fazer isso, né? O modelo que a gente está adotando, ele de certa forma, ele pode ser um caminho para que isso aconteça, né? Acelerar esse processo da regulação contratual. Veja que a regulação contratual no esgotamento sanitário, por exemplo, ela tem um viés, uma preocupação também de atração de investimento, né? Então, e aí a segurança jurídica que traz essa relação contratual é o que vai impor essa atratividade, né, dos investimentos. E a gente vai viver, né, nos próximos anos, né, ainda, né, uma demanda intensa por investimento, né? Então, eu entendo que
nós estamos exatamente nesse caminho, né, de fazer essa passagem para a regulação contratual. A própria concessionária, né, lá, né, empresa pública, ela também tem essa consciência, né, de que é necessário passar por esse ponto. Eu acho que muito do que a gente vai migrar agora, e esse é um momento adequado, a gente está chegando aí a 10 anos da meta, né? Então faltam 10 anos para se atingir a universalização, e nós temos na agenda regulatória da ANA uma norma de referência sobre a prestação de serviço, que inclusive está em consulta pública. Então a gente vai ter uma norma de referência que, independente do discricionário ou do contratual, ela vai dar o norte para as novas regulamentações sobre a adequada prestação de serviços e a fiscalização de metas. Eu acho que o futuro da regulação, seja ela discricionária ou contratual, e aí muito do discricionário vai passar a ser contratual, por quê? Porque o futuro da regulação do saneamento hoje é a fiscalização de metas. Então, a agência ela tem que focar no cumprimento das metas. Então, sejam elas dos planos municipais de saneamento básico, sejam elas dos planos de gestão dos prestadores, sejam elas dos contratos de concessão, subdelegação, programa ainda vigentes, as metas serão o enforcement para que seja atingida a universalização. Desculpa, gente, eu não tô conseguindo me concentrar com o neném chorando tanto. Deixa eu só ver aqui a boca errada. Desculpa, gente. Então, Fernando, eu acho que o futuro da regulação discricionária é focar na fiscalização do cumprimento das metas de universalização. Então, essa diretriz que nós temos de fiscalizar o ciclo quinquenal, em caso de descumprimento por mais de 2 anos, isso poder culminar numa caducidade, numa penalidade mais séria ao concessionário de saneamento. Eu acho que essa vai ser a diretriz, esse vai ser o enforcement para que essas concessionárias cumpram os compromissos, mesmo que não sejam contratuais, né, que sejam discricionários sob o ponto de vista da regulação, mas que se atinja a universalização, que é a meta maior, que independente da prestação ser privada ou pública, o que importa é a meta de 33 para a gente na nossa visão de regulador. Mas aí, nesse caso, você, vamos dizer, gradativamente abandona o modelo de base de ativos, ou seja, de custo regulatório, e começa a contratualizar. Eu posso imaginar, por exemplo, que a Saneago, em algum momento, ela deve ter os seus contratos firmados, contratos de programa firmados, que ainda estão válidos, né? Ou, eventualmente, por meio da microrregião, você formalizar esses contratos. Aí a tendência é que você vá abandonando um modelo de regulação discricionária, de base de ativos, e migrando. Quer dizer, vocês têm notado isso mesmo para a regulação da empresa estadual, porque isso é uma novidade, que assim, a gente não tem visto isso em outros lugares, né? Eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês sobre isso. Eu acho que o objetivo é esse, é fazer essa migração gradual, com responsabilidade, fazendo essa curva de aprendizado, que vai ser tanto interna das agências quanto das empresas, né, estatais. O que a gente tem visto são que as empresas têm capacitado seus empregados para que migrem para esse regime de convivência com o privado. As empresas estatais já entenderam que sozinhas não vão conseguir. Então, o que a gente tem visto é isso. E que a partir dessa contratualização, dessa pacificação dessas metas em instrumentos mais rígidos e fiscalizáveis, né, como, por exemplo, a partir da delegação direta da microrregião para a estatal, e aí será firmado um novo pacto e ali as novas metas. Então, esse caminho ele vai ser percorrido. Pelo menos a gente tem esse indicativo dentro do Estado. Então, o papel da agência vai ser de, celebrado o acordo entre as partes, fiscalizar o cumprimento do que foi acordado. Muito bom. Olha, foi assim uma honra para a gente. Acho que vocês trouxeram experiências que a gente não tinha explorado. Nós já tínhamos conversado aqui no Infracast com outros representantes de agências reguladoras, mas eu acho que o tema do saneamento é uma particularidade muito interessante do Estado. A universalização por si só, né, é uma notícia muito boa.
O tema do transporte, como eu disse, eu sempre tive Goiás como uma referência e é importante que aqui todos saibam dessa referência. Eles vão começar a receber ligação, podem até prestar consultoria aí, agência, prestar consultoria para outras agências, mas eu acho que a experiência de Goiás realmente ela é riquíssima nesse tema da integração do transporte e essa visão de futuro que o Estado tem. Presidente Wagner, muito obrigado. Tiago, muito obrigado mais uma vez e parabéns pelo trabalho de vocês. Nós que agradecemos aqui, viu, Fernando, Isadora, a oportunidade, né? E o lema do nosso estado lá, né? Goiás, o estado que dá certo, né? Então a gente tem se esforçado muito, né? Pensando, como eu disse aqui, fora da caixa, né? Abandonando alguns modelos tradicionais, né? Tentando entender o que está acontecendo aí fora, né? Nós tivemos aqui também em São Paulo, viemos aqui para um congresso nacional e estivemos aqui visitando algumas agências estaduais de São Paulo. A gente sai daqui com vários insights, né? Então, o bacana é isso, é você estar aberto ao novo, né? Aberto à mudança, né? Entender, estudar o que está acontecendo. Nós agradeço, né, o convite novamente, Isadora, Fernando, Carol e o Filipinho. Felipe agora, né? Filipinho, por motivo de força maior, precisei sair um minutinho, te desculpa. Sem problema. E assim, o que a gente busca, né, é estar sempre na vanguarda. Então, assim, participar de eventos, participar de cursos, ouvir as entrevistas que são dadas aqui com referências. Então a gente busca estar sempre nessa vanguarda e trazer para de Goiás as melhores práticas do país. Então, esse universo da regulação, esse universo da infraestrutura, ele tem se aprimorado no país e mesmo nos estados onde não havia essa cultura, a gente vê que ela vem se desenvolvendo. Então, a gente agradece pelo convite de estar aqui partilhando das nossas experiências. A gente que agradece, né, Lipe? A gente agradece demais. Obrigada, foi um aprendizado enorme, né, Felipe? Até ele participou do episódio, porque realmente, sendo muito honesta, foi muito além das minhas expectativas e de tudo que eu poderia supor. E isso que, né, o Thiago falou, presidente, que vocês buscam ouvir o Infracast para aprender, enfim, sobre o que o restante do Brasil vem fazendo. Eu tenho certeza absoluta que esse episódio, ou outro que vem também participar, que esse episódio vai ser grande referência para o Brasil inteiro. Então, muito obrigada. E, presidente, desculpa a informalidade aqui. Ali é o cachorro, o neném e os pernilongos. Mas, enfim, acho que essa é uma marca do nosso podcast e a gente agradece por ter tido aí a bondade, a generosidade de estar aqui conosco. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.